Oi, meus amores. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje eu venho falar com vocês sobre uma matéria já há muito tempo conhecida. Vocês vêm desde a classe de alfabetização. Vocabulário, sinônimos e antônimos. Lembram disso? Aí vocês podem pensar assim, professora, de novo isso? Mas aí eu lhes faço um convite para analisar algumas coisinhas comigo. Vamos? Então, você já parou para pensar em quantas palavras você usa? Eu posso apostar que você conhece muitas mais palavras, mas você se limita a apenas um grupinho delas, quando você tem de se expressar, falar alguma coisa. O seu vocabulário ele acaba ficando muito reduzido por uma questão de escolha. Você conhece mais palavras, mas você escolhe usar poucas. E isso não é uma questão só sua, não, ou dessa turma. Eu lembro de uma vez ter lido uma matéria, uma pesquisa, que enquanto na década de 80, olha só, eu ainda era jovem, pequena, o vocabulário dos jovens era composto por cerca de 1.000 palavras. Depois de uns 20 anos, mal chegava a 350 palavras. Olha isso, como reduziu. Imagina agora, né? Que tudo é coisa, parada, bagulho. Coisa já virou até verbo. Já coisou? Não coisei não, vou coisar ainda. Fala sério. Então, parada, bagulho. Toda hora vocês usam palavras para representar um monte de coisas. Se poderiam especificar mais, sabe? Poderiam utilizar sinônimos também para variar um pouquinho. Poxa, a língua portuguesa é tão rica, tão cheia de possibilidades. Olha, vamos lá. Sinônimos são palavras com o mesmo sentido. Vocês lembram disso? Mesmo significado. Palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Por exemplo, escola, colégio, belo e bonito. Mas agora que vocês estão no 6º ano, a gente pode ir um pouquinho além disso, né? Lembra que a gente estudou variantes linguísticas? Então, dependendo da pessoa com quem a gente fala, do público a quem a gente se dirige, nós usamos palavras diferentes. Quer ver um exemplo? Para uma pessoa leiga, em termos de saúde, um médico poderia dizer assim: as doenças do coração estão entre as que mais matam brasileiros todos os anos. Mas para um profissional da saúde, esse mesmo médico poderia dizer: as cardiopatias estão entre as patologias que mais vitimam brasileiros todos os anos. Viu como ficou diferente? E a única coisa que ele fez foi usar sinônimos, palavras com o mesmo significado, para poder adequar ao público-alvo, a quem ele queria se dirigir. Quando você vai escrever uma redação também, lá no Enem, e olha, até lá, né, tem muito tempo, mas você já precisa se preparar, você precisa cuidar da coesão. E para isso, um dos recursos para não repetir palavras é o uso de sinônimos. Aluno, por exemplo, você pode substituir por estudante, por discente. Um texto cheio de repetições é muito chato. E aí prova que o nosso vocabulário é curtinho, mas na verdade não é. Vocês têm várias palavras e podem aprender muitas outras. Agora vamos falar sobre antônimos. Antônimos são palavras de sentido contrário, lembra? Não são só palavras diferentes. São palavras com sentido contrário. Palavras diferentes com sentido contrário. Por exemplo, bonito, feio, lealdade, deslealdade. Eu acho importante nesse momento, já que eu dei esses exemplos, a gente relembrar a diferença entre substantivo e adjetivo. Você pode até olhar melhor no seu livro, mas só como uma observação. Substantivo é a classe dos nomes, dos seres, dos sentimentos. E adjetivo é a classe que caracteriza esse substantivo, é a classe das qualidades. Então, assim, felicidade
é substantivo. Feliz é adjetivo. Lembrou? Agora repara uma coisa. Se a gente colocar um pedacinho na frente dessas palavras, a gente pode dar o sentido oposto que elas tinham. Esse pedacinho que a gente coloca antes, no início da palavra, se chama prefixo. Repara só, eu tenho a palavra feliz. Aí eu vou colocar um pedacinho in na frente, ó. Infeliz. Pronto, fiz um antônimo. Vou falar outra agora. Lealdade. Vou colocar um prefixo também na frente. Deslealdade. Viu? De novo formei um outro antônimo. A língua portuguesa é assim, maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, né? Mas, enfim. Você sabia que os antônimos são muito usados em canções e em poemas? Mas muita coisa. Porque a gente vive cheio de dualidade, né? Cheio de dúvidas. A gente não sabe se ri ou se chora, se sobe ou se desce. A vida é cheia de antônimos. Vida e morte, altos e baixos, bem e mal. Por falar nisso, você sabe o que são figuras de linguagem? São recursos que a gente utiliza para dar maior expressividade à frase. Então, assim, quando a gente usa antônimos numa frase, estamos fazendo uma antítese. Grandes autores fazem uso de antíteses em seus textos e músicas. Procura pensar em algumas e depois me conta. Vou dar só uma palhinha, só uma pista. Na música do BBB, todo mundo sabe o que é BBB, né? Big Brother Brasil, programa famoso. E tem também a música do Caetano Veloso, que tem a combinação de palavras bem e mal, que são antônimas, né? Então, procura achar esse trecho, vê com a família e me conta depois, tá bom? Essa dualidade, né? Bem e mal na música do BBB e na música do Caetano Veloso. Agora, outra coisa importante no uso de antônimos é que podemos ser mais doces ao falar. A gente não precisa ser grosseiro. Isso, aliás, é outra figura de linguagem que a gente chama de eufemismo. Mais especificamente, litote, né? Que consiste em você negar o contrário. Ficou confuso? Peraí. Em vez de dizer, por exemplo, ele é feio, você não precisa dizer isso. Você pode dizer assim, ele não é bonito. Percebe? Em vez de dizer isso é ruim, podemos dizer isso não é bom. Vocabulário é tudo, meus amores. Quanto mais temos e sabemos usar palavras, mais rica é a nossa expressão e melhor nos comunicamos. E é isso que eu desejo a vocês. Que vocês saibam sempre se comunicar da melhor maneira, porque a felicidade também depende disso. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem e cuidem uns dos outros. Logo, logo tudo vai passar e a gente vai poder se abraçar. Tá bom?